aqui com mais uma entrevista para o Portal Qualificação. Hoje o assunto é gerenciamento de risco. No fundo, olhar para os eventos adversos da instituição é gerenciar risco, só que é gerenciar risco depois que eles se transformaram em eventos e causaram danos nos pacientes. E eu trouxe uma pessoa muito querida e muito entendida no assunto para conversar com a gente hoje. Alan, muito obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente no portal. E eu vou pedir para você se apresentar e a gente começa o nosso bate-papo. Carol, antes de tudo, obrigado. É uma honra estar com você. Você sabe que eu sou fã já há muito tempo, né? Acho que até é desnecessário falar isso, mas estou registrando aqui, está gravado lá para o futuro, que eu sou seu fã e é uma alegria estar aqui com você. Hoje eu atuo como consultor, educador corporativo, tenho a minha própria consultoria, né? Então ajudo aí diversas instituições de saúde a ingressar nesse mundo maravilhoso da qualidade e segurança em saúde. Eu comecei fazendo gestão de qualidade há pouco tempo, foi em 1992. E aí eu comecei na indústria metalúrgica, implantando ISO 9001, e depois, então aí já se passaram o quê? 29 anos, né? E depois eu entrei na área da saúde, e já fazem 24 anos que eu estou na área da saúde. Né? E transitei em diversas instituições aqui em São Paulo, que trouxe para mim uma bagagem, um lastro de conhecimento muito interessante, e até que eu tomei coragem aí de me lançar em carreira solo. Né? Há 15 anos eu sou docente em diversas instituições acadêmicas em todo o Brasil, e minha formação de base é administração de empresas, mas tenho diversos outros cursos aí de pós-graduação, de especialização, e sou autor de 7 livros, e tenho diversas publicações focado nesses temas de gestão de qualidade, segurança e também sustentabilidade. Legal. Vamos lá, então, que eu acho que tem bastante coisa interessante para a gente conversar hoje, né? Da onde veio a gestão de riscos, né? Qual que é a origem dela e por que ela é tão importante para a gestão em saúde? Então, se a gente for buscar na literatura, tem tantas origens, né? Eu gosto de falar que na área da saúde, ela começou mais ou menos aí 400 anos antes de Cristo. Tem uma citação que você deve conhecer, que a assistência prestada não pode resultar em dano ao paciente. Então, a gente tem que ter todos os mecanismos, sistemas para evitar que, de fato, cause algum dano ao paciente. E essa frase aí foi dita por Hipócrates de Cos. E aí, pelo que me parece, 400 anos antes de Cristo. A gente está falando de quase 2.400 anos depois, né, a gente continua, infelizmente, causando danos aos pacientes, e a nossa prática assistencial ainda ela é bastante insegura. Né? Tem um outro marco muito importante na área da saúde, que foi aquela publicação Errar é Humano. Né? Se não me engano, foi feita em 98, 99, né? E trouxe à tona hein, um monte de situações, de erros, de falhas que ocorriam nos processos assistenciais e que dezenas de milhares de pacientes estavam morrendo por motivos evitáveis, coisas que não deveriam acontecer no nosso dia a dia dentro das instituições de saúde. Então, acho que esses são 2 marcos importantes. Né? Então, lá no comecinho já foi dito que não podia causar dano ao paciente. E, infelizmente, isso ainda ocorre. Mas ela não surgiu na saúde, né? Ela tem uma origem que é de outras indústrias que não tem nada a ver com a gente. Tem, né? Se pegar agora mais recentemente, né, com o advento aí da administração e tudo mais, a gente vê que tem diversas indústrias que fazem isso muito bem. A gente fala que são aquelas indústrias de alta confiabilidade,
né? Então, que começa a trabalhar fortemente com esse tema são a indústria da aviação, indústria automobilística, indústria química, indústria nuclear, também trabalha já há algum tempo com esse tema, né? Mas eu não sei falar para você agora exatamente quando isso começou, mas certamente bem antes da gente, né? Bem antes Ah, da com gente. certeza, né? A gente vai aprendendo com as outras indústrias. Legal. Alan, tem uma pergunta que não quer calar, que eu acho que você, assim como eu, deve ser questionado 100% das vezes que discute gerenciamento de risco. Qual é a diferença entre risco e perigo? Essa é uma ótima pergunta, porque as pessoas confundem, acham que são sinônimos, são coisas parecidas e, na verdade, são coisas distintas. Bom, acho que é legal começar a entender o que é o risco. Depois a gente fala um pouco do perigo. Tem diversas definições para risco. Eu tive a sorte de participar do processo de elaboração da norma da norma ABNT NBR 31.000, que é uma norma que fala de gestão de riscos e diretrizes. Nessa norma, eles citam que o risco é o efeito das incertezas nos nossos objetivos. Isso é puro qualiteza, né? Vamos traduzir essa linguagem de uma forma mais simples. Então, o efeito da incerteza nos objetivos. Quando a gente fala de efeito, é um desvio de alguma coisa que a gente planejou, que a gente estava esperando que fosse acontecer. E esse efeito ele pode ser positivo ou negativo. E aqui já chama atenção, porque normalmente a gente associa o risco a uma coisa ruim, a uma coisa negativa, a uma ameaça, por exemplo. E isso não é verdade. A gente tem que entender também que o risco ele pode ser positivo, ele pode dar origem, ele pode resultar a uma oportunidade. Isso é muito comum na administração, quando a gente vai fazer, por exemplo, o nosso planejamento estratégico. A gente usa uma ferramenta chamada SWOT, que em português a gente conhece como FOFO. Então, a gente está mapeando os riscos positivos, as forças e as oportunidades, e nós estamos mapeando os riscos negativos, que são as fraquezas e ameaças. E, normalmente, as instituições desenham um plano de ação para os riscos negativos, mas esquece, não desenha nada, né, para garantir que, de fato, essas oportunidades venham facilitar ou ajudar o atingimento das metas e dos objetivos. Bom, isso a gente está falando então do efeito. Quando a gente fala das incertezas, é tudo aquilo que pode acontecer no nosso dia a dia, né? Então, pode estar relacionado, por exemplo, com uma consequência e com a sua probabilidade. Qual a chance disso acontecer, né? E quando a gente fala dos objetivos, é o resultado final que nós queremos, né? Essa definição que aparece na norma é a definição que eu uso no dia a dia e eu gosto bastante. Então, aqui, quando a gente fala que é o efeito das incertezas nos objetivos. Então, imagina assim, nós temos dois extremos, Carol. De um lado, nós temos sem informação, uma total incerteza, porque a gente está no escuro, aqui a gente está no negro, né? Não sei o que está acontecendo. Do outro lado, a gente tem informação completa, a gente tem total certeza que isso pode acontecer. Então, aqui a gente está na luz, né? E no meio, exatamente entre esse breu e essa luz que tem aqui, que a gente faz a gestão de riscos, né? Que a gente está tentando lidar com uma informação parcial, com um nível de incerteza, né, mais específica e também uma incerteza mais geral, né? Tem uma outra definição que aparece na saúde que eu particularmente eu não gosto muito, porque ela por si só já traz para a gente uma definição negativa. Diz, em outras palavras, que é a chance da ocorrência de um evento que vai afetar um paciente, a equipe, a comunidade, a estrutura, pode inclusive trazer resultados negativos, resultados financeiros, pode impactar o funcionamento da própria instituição. Então, assim, por definição, já traz para a gente uma carga negativa e não está pensando no risco positivo, né? E para a gente terminar,
né, o entendimento desse conceito, a gente fala dos nossos objetivos. E os objetivos podem ter diversos aspectos. Eu posso buscar uma meta financeira, uma meta de gestão ambiental, de segurança, né? Isso pode estar relacionado ao nível estratégico, ao nível tático, operacional, um objetivo de um projeto, de um processo, qualquer coisa. Então, ela é bastante abrangente. Então, essa definição de risco. Quando a gente fala de perigo, é uma fonte potencial de dano. Então, pode causar algum dano para o nosso corpo, para o ambiente e também para os bens, para os materiais. E isso pode ser uma fonte tangível ou uma fonte intangível. E aí, para tentar entender isso melhor, quando a gente fala de uma fonte tangível, é um agente, alguma coisa que pode dar origem a isso daí. Por exemplo, um produto químico, um medicamento, a rede elétrica, pode envolver radiação, movimento de alguma coisa. Então, a gente pode ser atropelado por alguém ou alguma coisa, a gente pode atropelar alguém, alguma coisa. Então, envolve um movimento, que é a parte cinética, tem ergonômicos, bom, tem uma lista gigante de agentes, né? E tem um outro, que é o intangível, que é a ação. E aí entra o fator humano. Eu posso tomar a decisão de fazer alguma coisa que eu não deveria fazer, ou não fazer alguma coisa que eu deveria fazer, pensando no perigo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que eu devo lavar as mãos antes de tocar num paciente. E muitas vezes as pessoas não lavam as mãos. Qual é a fonte potencial de dano aí? É o fator biológico. Mas se eu não lavar as mãos, esta ação pode dar origem a uma consequência ruim, né? Pode dar origem ao risco, né? Isso pode ser isolado ou pode ser combinado. Então, tem diversas fontes de riscos que podem dar origem ao risco. Então, é isso. Então, aqui, só para Essas deixar fontes de perigo que podem dar origem ao risco, é isso? isso. Então, para deixar mais claro, perigo não é risco. Perigo é uma fonte potencial de dano. Então, pode ser uma ação ou um agente. Ou não. E risco é o efeito das incertezas dos nossos objetivos. Esse, pelo menos, é o conceito que eu gosto de usar no dia a dia. Perfeito, acho que fica bem mais claro para a gente. Que tipos de risco a gente pode encontrar dentro de uma organização de saúde? Nossa, a lista é gigante, né? Enorme. E é comum as pessoas perguntarem para mim, quando eu estou fazendo uma auditoria, uma avaliação, ou pensando em construir, Alan, por onde a gente começa? Tá, começa pelo foco do negócio. Qual é o negócio de uma instituição prestadora de serviços de saúde? É a assistência à saúde humana. Então, comece pelos riscos assistenciais, aqueles que vão impactar na qualidade da assistência prestada ou ainda na sua continuidade, né? Tem os riscos da própria organização, então a gente fala risco do negócio, risco financeiro, risco jurídico, de imagem, de reputação. Também tem uma lista gigante aí. O que normalmente as instituições já fazem por conta de um requisito legal é trabalhar com uns riscos ocupacionais, aqueles relacionados à saúde e segurança da força de trabalho, né? Dos colaboradores, dos funcionários, né? Então, o pessoal lá do SESMIT já faz isso de uma forma natural dentro das instituições, porque eles estão cumprindo um requisito legal, tem a formação da CIPA, então a gente fala risco de acidente, risco biológico, ergonômico, físico, também, sei lá, tem uma lista gigante dos riscos que eles estão monitorando, estão acompanhando no dia a dia. E acho que é legal colocar que tudo isso é gerenciar risco, né? Não é só olhar para aquelas questões específicas da assistência, porque as organizações, quando a gente fala de gerenciamento de risco, é claro que a gente tem que manter o foco, mas as organizações entendem que é só aquilo. E, na verdade, existe uma gama enorme de riscos que precisam, aos poucos, serem cuidados, seja
pela, né, seja pela gestão da qualidade ou seja por qualquer outro setor ali dentro da instituição, mas que as coisas, né, tenham um certo direcionamento. Bacana. Aqui, deixa eu até comentar uma coisa, né? Você falou aí de repente, a área da qualidade ajudar nisso daí. Eu acho que é super importante o escritório da qualidade, o departamento da qualidade, definir um método, como que isso vai ser feito, né? Mas a gente tem que pensar também que é um papel da liderança. Enquanto a liderança não entender que isso é importante, faz parte do processo deles, né, as instituições vão ter um pouco mais de dificuldade, quem sabe, para avançar nesse tema. Mas é isso daí. Legal. Bom, existe uma forma estruturada da gente identificar os riscos? Assim, como é que a gente pode identificar? Vamos pensar aí em riscos assistenciais, que eu concordo com você que se tiver que começar, né, eu também começaria por eles. Como é que a gente faz para identificar esses riscos? Caramba, né? Aí, assim, prescrever um método, eu acho que fica um pouco mais difícil, né? Porque cada instituição tem um nível de maturidade diferente. Eu gosto que as instituições pensem, ou as pessoas pensem, que tem duas formas genéricas para fazer isso daí, Carol. Pode fazer de uma forma reativa, que tem uma abordagem muito mais corretiva. E, normalmente, as instituições começam dessa forma. Então, a primeira forma de identificar é por meio de uma notificação, de um reporte dos eventos adversos, ou da não conformidade, dos incidentes e dos acidentes. Deixa eu até fazer um parênteses aqui, né? Quando eu falo de incidente, é um evento que não causou dano. Quando eu falo de acidente, é um evento que causou um dano corporal a alguém. Isso pode ser um paciente, um acompanhante, alguém da força de trabalho, um visitante, um fornecedor, por exemplo, né? Bom, então tem que fazer este reporte, esta notificação é uma das formas de fazer. A outra, que eu gosto bastante, que eu chamo de método proativo, e tem uma abordagem muito mais preventiva, é por meio de um inventário. Então, eu vou nas áreas, eu vou nos processos e eu começo a identificar quais são os riscos associados a cada uma das etapas dos processos que nós estamos estudando. Então, aqui assim, tem uma sensível diferença. A gente tem que entender que, na medida em que as instituições amadurecem e incorporam atributos de uma gestão de risco um pouco mais avançada, vai migrar naturalmente dessa forma reativa para essa forma proativa. Né? Mas Ativa. Mas eu acho que elas são complementares e elas não, né, mesmo no momento de uma maturidade da organização, as reativas não vão desaparecer, né? isso. A gente vai ter sempre os dois lados. Então, assim, elas coexistem, né? Elas se completam. Né? E as instituições, infelizmente, não entenderam ainda, Carol, a importância de começar a fazer um inventário de tudo isso. Então, as instituições normalmente são muito reativas, né? Esperam o negócio acontecer e só começa a agir depois que, de fato, os problemas surgiram. Né? Estão instalados. Eu acho que tem uma fonte de informação importante em relação a essa busca reativa pelos riscos e pelas ocorrências, que eu acho que também é muito menosprezado pelas organizações, que são os serviços de atendimento ao cliente, serviço de atenção ao paciente, porque muitas vezes, muitas reclamações podem ser riscos de ocorrências relacionadas à segurança do paciente, né? E aí as queixas, e é uma pena porque as organizações demoram para entender que ali é uma fonte muito rica de informações para que você melhore a assistência que você está prestando, né? Sem Então, dúvida. só para complementar, eu acho que isso é super Eu falo importante. assim que o pessoal que faz gestão de risco, ou as áreas, né, que cuidam de gestão de risco, de qualidade, aquelas coisas, tal, tem que dar de braço dado com essas outras áreas que trazem informações para a instituição.
né? Pode ser de uma forma formal, acho que fica meio redundante, né? Mas ter uma sistemática mais formal para coletar isso daí, ou até informal. Muitas vezes o paciente, o acompanhante comenta com alguém na linha de frente de uma situação. E normalmente tem uma tendência das pessoas corrigirem isso automaticamente e esquecer de notificar, né? Mas eu concordo com você. De avisar para fazer uma mudança mais abrangente, às vezes, dentro da Isso daí, instituição, né? Ou mais exatamente. estruturada. É verdade, com certeza. Conta, né? A gente trabalha muito focado em hospitais, mas a gente hoje sabe que a gente precisa evoluir bastante na gestão da qualidade e na segurança do paciente dentro de organizações não hospitalares. Você entende que o gerenciamento de risco de organizações hospitalares e extra-hospitalares, eles são né, a forma de conduzir a gestão do risco é similar? Ou tem diferenças muito importantes? Não, na minha avaliação é extremamente é, é bastante parecido, né? Extremamente parecido. Né? Então, assim, quais são os pontos que a gente tem que considerar quando a gente vai pensar na definição de um sistema de gerenciamento de riscos? Né? Primeiro, reconhecer os riscos. Então, pode ser por meio, como nós vimos agora, né, de uma forma reativa ou proativa, por meio de uma notificação, ou por meio de um inventário, de uma busca ativa desses riscos. A gente tem que analisar esses riscos, avaliar esses riscos e depois controlar esses riscos. E aqui eu já faço uma observação importante. As pessoas confundem muitas vezes, a gente vai analisar e avaliar o risco. Parece ser a mesma coisa, mas são etapas diferentes. Então, primeiro nós identificamos, reconhecemos esse risco, deixa eu ver qual é o comportamento dele, como ele ocorre, quando ele ocorre, por que ele ocorre, e por aí vai. Então, isso é uma análise do risco, e depois vou fazer uma avaliação. Né? Se ele acontecer, qual é a gravidade? Ele pode acontecer? Com que frequência ele ocorre? Então, eu vou cruzando essas informações e vou classificar o que é mais ou menos prioritário. E depois de posse dessas informações, que eu começo a controlar os riscos. Eu falo que é impossível a gente começar a gerir e controlar os riscos 100% deles, Carol. Tem que começar por uma fatia menor. Então, vamos Lógico. começar pelo que é mais Nunca vai crítico, ser, né? o que é mais crítico, o que é mais catastrófico, né? E aí, então, a gente vai migrando para aqueles que a gente considera um pouco mais simples, né? Então, de nível alto, moderado, baixo e insignificante. A ideia é que a gente consiga migrar, né, o status desses riscos dentro da instituição. Mas, sim, É. é Eu muito acho parecido. E tem uma coisa que eu acho que é legal, que as organizações de saúde às vezes também não entendem, é que a gente vai ter riscos que a gente vai conseguir eliminar, que a gente vai ter riscos que a gente vai conseguir diminuir, e tem riscos que a gente não vai conseguir trabalhar, que ele vai estar lá e que a gente vai ter que conviver com ele. E aí a gente vai ter que na verdade, a gente tem que criar os planos para mitigar né, as consequências daquela situação. E eu acho que é interessante porque tem muita gente que não entende que esse mitigar é o pós-ocorrência, né? O mitigar é o que você vai fazer a hora que a coisa acontecer. E aí o pessoal fica se enrolando nas definições e não consegue entender que aquele risco ele não vai sair dali, você vai ter sempre aquela situação, ela faz parte, e aí na assistência à saúde a gente tem alguns riscos enormes que são inerentes ao paciente, que a gente não consegue tirar, e outros relacionados ao sistema complexo, a um serviço complexo como o que a gente presta, e que a gente vai ter que aprender a trabalhar com a mitigação, mas que ela precisa estar ali na ponta da língua, pronta para ser startada quando for necessária, né? E isso é uma coisa que as organizações nem sempre compreendem, porque, não, aqui a gente já fez isso, já fez aquilo e acabou, não vai mais acontecer.
Aqui acho que é importante a gente pensar, eu gosto sempre de trazer uma linha de raciocínio, né? Então vamos pensar assim: nós sabemos quais são as fontes potenciais de dano, quais são os perigos e de que forma que eles podem se transformar num evento. Então eu tenho que ter barreiras para evitar que esse evento aconteça. Então esse é o primeiro ponto importante. O outro é, como você disse agora, depois que o evento acontece, eu tenho uma série de consequências. Quais são as minhas barreiras para garantir a retomada do serviço, né? Ou diminuir o impacto, por exemplo, dessas consequências. Então, são momentos importantes. Na primeira fase, a gente está agindo de uma forma preventiva, para garantir que o negócio não aconteça. Na segunda etapa, nós estamos agindo de uma forma corretiva, porque já aconteceu. Então, tem que diminuir os impactos e as consequências desse evento. E você tem razão, as pessoas, infelizmente, ainda não entenderam isso daí. Acho que eu não desisto nunca. A gente acha que vai trabalhando isso, a uma hora a gente acerta no formato e consegue transformar uma coisa que ainda é difícil, de difícil compreensão, numa coisa mais simples. Você falou da importância da gente priorizar os riscos por conta da quantidade de riscos enormes que a gente tem para lidar e que sempre vão existir em grande quantidade. E aí, para quem não tem tanta, né, que não está tão próximo da gestão da qualidade e da segurança do paciente, quais são os critérios que a gente usa para priorizar os riscos, né? Quais são os mais importantes e o que vai fazer a gente estabelecer que aquele risco precisa ser cuidado né, de uma forma mais urgente? Legal. Eu acho que assim, que as pessoas têm que pensar num tripé que ocorre dentro dos processos. Então, a gente vai pensar primeiro nos pacientes e acompanhantes, porque é o foco do nosso negócio, certo? Vamos pensar também na força de trabalho, que é o termo que eu uso também no dia a dia, de uma forma bem genérica, para não chamar de funcionário, colaborador, e tem nomes diferentes, né? Cada instituição dá nome diferente, então o nome mais genérico é a força de trabalho, que independentemente do vínculo jurídico, é alguém que vai ajudar a gente a atingir a missão da instituição, a visão de futuro, alguém está lá no dia a dia fazendo o negócio acontecer. Então, seria o segundo ponto importante. E o outro seria o ambiente de trabalho. E aí que as pessoas também dão uma escorregada, eu acho, Carol. Porque a gente fala que o ambiente de trabalho, numa instituição de saúde, a gente divide ele num ambiente assistencial e num ambiente não assistencial. E normalmente, quando a gente fala que o nosso foco principal são os pacientes e acompanhantes, a gente está focando já, então, aí no ambiente de trabalho assistencial e acaba esquecendo do não assistencial. Para a gente entender, então, o ambiente assistencial é aquele ambiente onde a gente presta os cuidados, os serviços diretamente aos pacientes internados ou aos pacientes externos. E aquele ambiente não assistencial são as áreas, departamentos administrativos ou de apoio. Pode ser um auditório, um estacionamento, um refeitório, uma lanchonete, sei lá, lavanderia, tem outras áreas não assistenciais dentro da instituição. Então, isso a gente tem que levar em consideração. E a minha dica, então, aí para a gente, qual o critério que a gente usa, né? Eu gosto de pensar qual é a gravidade, qual é a severidade deste evento, qual é a chance, qual é a probabilidade desse evento ocorrer no nosso dia a dia. E tem diversas ferramentas que ajudam exatamente a gente entender ou classificar. Então, a chance disso acontecer pode ser diário. Então, vamos pensar num erro de medicação. Todos os dias nós estamos aplicando medicação nos pacientes. Quantas vezes isso ocorre dentro de uma instituição de saúde? Qual é a chance de ocorrer um erro de medicação? É enorme, porque o volume é grande. Mas, de repente, um princípio de incêndio, isso não ocorre ou nunca ocorreu aqui na nossa instituição. Então, a chance de ocorrer talvez seja menor. Mas se pegar fogo, certamente ou provavelmente vai ser importante, vai ser impactante. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar, na consequência, no resultado do evento e na chance de alguma coisa acontecer. Acho que é a melhor forma da gente priorizar.
E acho que é legal entender os conceitos e não só aplicar a ferramenta, né? Porque às vezes a gente não tem condições de lidar, né? Por uma questão de falta de conhecimento dentro da organização. Então a gente precisa, não, a gente precisa entender quais são os conceitos que a gente usa para priorizar, porque a ferramenta é para te dar suporte, né? Para te apoiar nessas decisões. E aí, Sim, já caminhando um peraí. pouco pro. Não, deixa eu te Eu? cortar, e você me perdoa, já que você deu Ah, o gancho aí, né? Eu nem ia tocar nesse assunto, mas claro, já que por você favor. falou, a gente fala das ferramentas para a gente avaliar riscos. Tem mais de 30 ferramentas disponíveis hoje, Carol, para a gente fazer esse tipo de avaliação ou de análise dos nossos riscos, né? Eu sempre respondo, Alan, qual que é a ferramenta mais adequada para a gente usar aqui? Porque não existe uma regra, não existe uma prescrição para fazer isso. Tudo vai depender do risco que a gente está gerenciando, dos fatos e dados que nós temos disponíveis, né, e do nosso entendimento em relação ao processo que nós estamos estudando. Eu gosto bastante, na hora de mapear os riscos, usar uma ferramenta chamada Bowtie, análise Bowtie ou método Bowtie, e que vai ajudar a gente identificar quais são os perigos, quais são os eventos, as consequências e as barreiras que nós temos. Super fácil de usar. Isso está bem implantado, está funcionando depois de 6 meses, 8 meses. Vamos buscar uma ferramenta um pouco mais robusta. Então, de repente, vamos usar o FEMEA. Então, é uma ferramenta que vai ajudar a analisar os modos de falha, que por definição é uma não conformidade, e as suas consequências, os seus efeitos. Se uma não conformidade ocorrer, quais são as consequências? Então, a gente começa a usar uma ferramenta um pouco mais robusta para isso. O Bowtie traz para a gente uma análise qualitativa. Eu não sei qual é o risco mais grave lá, ou o fator mais crítico. Eu não sei, essa ferramenta não vai trazer isso para a gente, mas eu vou mapear tudo na instituição de uma forma muito simples. E depois o FEMEA, lá na frente, aí sim, vai trazer para a gente uma saída quantitativa, considerando ocorrência, gravidade, detecção. Mas acho que é um tema para um outro bate-papo, Carol. Aqui Ah, com certeza. eu só fiz um Já está parênteses. convidado, já está convidado. A gente volta a falar sobre isso. Eu estou com você, eu gosto de começar sempre com ferramentas muito simples para trabalhar, para construir conhecimento, porque colocar uma equipe, né, um grupo de pessoas em frente a um HFMEA de cara é bastante traumatizante num primeiro Isso causa um momento. trauma, ninguém quer falar mais de Não, gestão de risco. eu acho que a gente construir conteúdo, conhecimento acaba ficando mais. E é uma coisa mais perene, vai sendo solidificado com o tempo, né? É. Bom, a gente foi lá, identificou os riscos, a gente priorizou, a gente classificou, a gente. Como é que a gente faz daí o monitoramento desses riscos, né? Como é que a gente dá conta de olhar para eles, com que periodicidade, ou você identifica os riscos e aquilo é aquilo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, aí, quando a gente fala de monitoramento, tem várias formas de fazer, né? Acho que primeiro acho que é importante entender o que é monitorar, né? Então, a gente vou acompanhar, será que tudo que eu planejei de fato está acontecendo no dia a dia? Então, eu gosto de usar, por exemplo, uma sistemática de auditoria interna para fazer isso daí, pode ser uma auditoria externa, né? Pode ser uma autoavaliação, que sou mega fã da metodologia. Então, eu, enquanto gestor, deixa eu ver quais são os pontos críticos no meu processo que eu devo monitorar. E tem um sistema de medição. Normalmente, as pessoas acompanham e fazem o monitoramento por meio de um sistema de medição. Mas ele é reativo, porque assim, eu estou medindo uma coisa que já ocorreu no passado, e só estou trazendo para a gente, de repente, uma situação que está boa ou que está ruim, ou um número para dizer se está adequado ou não dentro de uma meta, mas já ocorreu. Enquanto que eu monitoro por meio da auditoria interna, externa, autoavaliação, eu estou fazendo pequenos ajustes ao longo de um período. Então, vamos supor, eu tenho que entregar um indicador de queda no final do mês. Se eu apresentar, eu tive X% de queda, isso já ocorreu.
Se eu monitorar isso durante o mês, fazer uma análise crítica periódica disso daí e garantir que tudo que foi planejado de fato está sendo cumprido no dia a dia, eu vou conseguir resultados excelentes, pode ter certeza disso daí. Né? Então, essa forma de monitoramento deve ser sistemática, deve ser acompanhado. E eu falo que sistema de medição é extremamente custoso. E muitas vezes as pessoas não usam isso para nada. Né? Então, fica a dica: auditoria interna, externa, ou então autoavaliação. Eu acho que eu acredito na complementaridade. Eu não sou tão, assim, eu sou absolutamente fã da autoavaliação, concordo com você. É uma oportunidade de aprendizado gigantesco, assim, né? Sou fã da auditoria externa, óbvio, como não ser, né? Tendo toda a minha origem. E eu acho que a auditoria interna, conforme você vai estudando e ganhando experiência, você começa a perceber o quão rica ela pode ser dentro da sua organização. Porque eu acho que a gente começa a auditoria interna de uma maneira muito, tem que cumprir, né? Aquela coisa meio pesada de verificação, mas se você souber utilizar aquela ferramenta para transformação, de fato, como ela foi, para o que ela foi criada, O ela propósito dela, agrega né? tanto valor, né? Eu acho que ela agrega tanto valor. E outra coisa que eu acho que é importante é que a gente, eu acho que o sistema de medição para monitorar risco, concordo com você que ele é muito reativo, e eu acho que aí uma culpa nossa de gestores da qualidade, a gente acabou criando monstros gigantescos para que a organização, levando a que as organizações entendessem esses monstros, porque a gente sempre pede mais de gerenciamento de risco, né? Mas e agora? Você ampliou para. E, na verdade, não é tudo que tem que ser monitorado, né? Você vai monitorar aquele risco que você não conseguiu controlar né, nos últimos períodos de avaliação. Então, eu acho que também os gestores de qualidade amadureceram nessa parte. A gente entendeu que não é para medir mais, não é para ter mais mensuração porque vai mensurar. O que é relevante, como que as organizações selecionam o que medir, por quanto tempo medir, né? Senão tem uma galera aí que fica eternamente medindo um risco que está controlado, que está ali, está controlado, e que ele vai identificar e que ele vai tratar de outras formas. E Então, troca o foco. O nosso foco é assistência à saúde humana, não é uma empresa de estatística. perfeito. Não ficar fazendo enlouquecidamente preenchimento de indicadores, né? Então, aí você tem profissionais preciosos para assistência, gastando horas e horas e horas do escritório com informação. Não que eles não devam ter acesso à informação, nem captar a informação, não é isso. Mas a gente está por um equilíbrio aí que olhe para ser olhado. Né? Isso aí. Muito legal. Bom, Alan, acho que a gente cumpriu o que era preciso para gerenciamento de riscos. Acho que é um primeiro papo, porque tem várias coisas importantes. Sinta-se convidado já para as próximas conversas. Obrigada Muito pela obrigado. disponibilidade. Achei que foi ótimo. Então, se quiser falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar, por favor, fica à vontade. É comum as pessoas perguntarem também, Alan, de quanto em quanto tempo eu tenho que rever tudo isso que nós já mapeamos, identificamos, que não sei o quê. Também não tem receita de bolo para isso. Eu gosto de fazer pelo menos a cada 3 meses, 4 meses, para verificar se surgiram novos riscos, se o que nós estamos fazendo está sendo cumprido ou não, analisar a eficácia dessas ações, né? E como eu falei antes, lá, alterar o status. Que o nosso objetivo, enquanto gestor de risco e de qualidade, é garantir que o que era catastrófico, de repente, virou alto ou moderado. O que era moderado virou baixo ou insignificante. É nesse sentido. E eu vejo por aí que muitas instituições definem pelo menos a cada 6 meses ou uma vez ao ano. É muito longe fazer uma revisão de tudo que nós estamos executando no dia a dia. Né? Então, fica aí mais uma dica, né, para pensar nessa revisão de tudo. Né?
Legal, é verdade. As recomendações das metodologias de acreditação é por volta de 3 a 4 meses mesmo, né? Não é? As mais exigentes têm sido, né, foi esse intervalo. Show de bola, muito obrigada, foi ótimo. Eu também fiquei feliz, muito obrigado. E aqui eu termino com uma pequena provocação, né? A gente Manda. pensar em gestão de risco, quando eu estou abordando os colegas, se fosse alguém da sua família, você faria diferente? Então, se a gente colocar no lugar do outro, né? Se fosse meu pai, minha mãe, meu irmão, minha filha, né? Eu gostaria que fosse diferente. Então, a gente pensar na gestão de risco dessa forma, né? Com um nível de empatia um pouco mais aguçado, um pouco mais refinado. É isso aí. Estamos precisando. É isso aí. Muito obrigada, de verdade. Obrigado. Obrigadíssimo.